versículos 35, 36, 37. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E o versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa para esta celebração que vai se suceder daqui a pouco. Mas enquanto, Senhor, esse momento não chegar, fala conosco, alcança o nosso coração, para que possamos ter uma vida sábia, uma vida que glorifique o Teu nome. Em tudo, Senhor, que possamos conhecer qual é o nosso propósito aqui nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A gente está vivendo, você sabe que a gente está vivendo os últimos dias. Quando a gente fala últimos dias, a gente pensa logo em semanas, né? Mas às vezes pode levar um tempo maior, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a gente fala os últimos dias. Quando o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles estavam achando que o tempo já estava findando. Já se fazem quase 2000 anos que eles falaram isso. Mas o tempo ele está correndo. Deus está dando tempo. Agora nesse último tempo está dando tempo para a igreja. Por quê? Porque o Senhor não quer perder ninguém, sabendo que muitos se perderão. Mas o problema não é o que vai se perder e aquele que não vai se perder. O problema é nós, como igreja, o que nós estamos fazendo para que aqueles que se dizem filhos de Deus não se percam. Às vezes, uma posição nossa, um comportamento nosso pode determinar que a pessoa ela vai esperar o Senhor ou ela vai desistir. E às vezes nós, como igreja, às vezes nós somos responsáveis por muitas coisas que acontecem ou deixam de acontecer. Por isso que o Senhor vai no tribunal perguntar para cada um de nós: por que você não fez? Por que você não falou? Por que você se omitiu? Isso faz parte do julgamento de Deus. E aí vem a questão dos galardões. Mas nós vamos prestar conta de tudo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente não fez. Todas as nossas justificativas daquilo que não fizemos não justifica para Deus. Só nós explicamos aquilo que é inexplicável. Porque quando Ele disse assim: ser-me-eis minhas testemunhas, Ele não condicionou. Se você estiver em paz, se estiver feliz, se estiver com tudo resolvido, aí você vai testemunhar. Ele não fala isso. Ele diz: ser-me-eis minhas testemunhas. De uma forma incondicional. Triste, alegre, com problema, sem problema, com desafio para enfrentar, em qualquer circunstância, nós devemos testemunhar. E Jesus ele veio com uma finalidade principal, que foi pagar o preço. Não havia na terra um homem sequer que poderia
pagar esse preço, pois a condição desse preço a ser pago era um sangue inocente. Por isso Jesus foi tentado para corromper o sangue, o seu sangue. Então não havia nenhum homem justo que pudesse ser o braço do Senhor. E ele disse: eu fui o próprio braço da salvação. Por isso que ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Mas Jesus veio também com uma segunda finalidade: ele preparar um grupo para formar um corpo. Esse corpo se chama igreja. Ele veio para pagar o preço. Ele não veio só pagar o preço e ir embora. Ele veio pagar o preço, pagou o preço, mas se preparou até que ele pagasse o preço. Ele preparou um grupo para que eles fossem o seu representante aqui na terra quando ele subisse, porque ele não estaria mais corpo presente. Hoje nós temos a presença de Deus através do Espírito Santo, que é Espírito. Ninguém pode ver, ninguém pode contemplar com os olhos, mas na terra precisava de alguém visível para que o homem pudesse distinguir a diferença entre os que são e os que não são de Deus. Infelizmente a gente vê pessoas que querem ser iguais ao mundo para ganhar o mundo, mas não ganha o mundo. Você se aproxima dele e não ganha. Eu preciso ser diferente de qualquer forma. A minha forma de falar, a minha forma de reagir, a minha forma de ser, caminhar, as minhas decisões, as minhas escolhas, elas precisam sempre fazer diferença. Jesus então, ele veio para mostrar como é que se faz para ganhar. E aí nós vamos meditar um pouquinho sobre conhecendo as estratégias do Salvador. Ele veio para pagar o preço, mas ele veio e foi um estrategista da conquista de almas. Quando você vê que Deus olhou as multidões que estavam aflitas, desamparadas, estavam como ovelhas sem pastor, ele teve compaixão delas, mas até então ele não havia pago o preço. Ele teve compaixão porque elas estavam sofrendo. Então ele começou a usar a sua estratégia que atraía aquele povo. Ele curou aquelas pessoas que estavam doentes. Ele realizou a ação de Deus. Ele curando versículo 35 fala, curando todas as enfermidades e doenças. Estratégias. Às vezes a gente fala assim, Deus tem que curar. Não, se for estrategicamente, Deus vai fazer algo pela cura de alguém, alcança muita gente. Uma cura alcança muita gente. Uma libertação alcança muita gente. Só que a minha finalidade não é falar o que foi curado, é falar que Jesus é que cura. Eu não posso enfatizar ou dar beleza àquilo que eu fiz porque fulano foi curado, fulano... Não, eu tenho que enfatizar que Deus faz a obra. A obra é dele, a estratégia vinda dele. A estratégia do Senhor, do Salvador, é um tema fascinante. Dos evangelhos, nos 4 evangelhos, Jesus é descrito como um homem que tinha uma estratégia clara para cumprir a sua missão aqui na terra. Essa estratégia clara é especialmente visível no Evangelho de Mateus. Este trecho que nós lemos está em Mateus. Todas as vezes que lemos o livro de Mateus, vemos que quando Jesus viu a multidão, ele era movido pela compaixão. Ele agia de uma forma estratégica. Vemos nas ilustrações bíblicas
a sua compaixão por todo o mundo e a estratégia que ele usava para alcançar o mundo com a sua mensagem de salvação era uma coisa surpreendente, fazia diferença. As pessoas sabiam quem era Jesus, porque ele era diferente. Quando Jesus olhava para as multidões, sempre havia compaixão. Grande parte da sua estratégia envolvia o treinamento e ensinamento que ele deu aos seus discípulos. Os discípulos foram treinados por 3 anos, não completos, mas foram 3 anos de treinamento, para que eles pudessem atender às necessidades do mundo. As multidões que vinham até Jesus representam o mundo com seus problemas, e Jesus, de uma forma estratégica, ele colocava os seus discípulos entre ele e o povo. Ele estava preparando os discípulos. Às vezes nós estamos diante de uma situação em que você vê uma pessoa enferma e aí ela diz, eu não sei o que eu faço. E a gente fala assim, Jesus pode fazer. Mas Deus está colocando você entre a enfermidade e ele, você. Você é o instrumento, eu sou o instrumento. A gente às vezes, por ser uma doença séria, a gente coloca para o outro lado, entrega para Deus. Mas a Bíblia fala, Jesus disse, Deus estabeleceu autoridade sobre os seus discípulos. E de fazer discípulos. Se vocês colocarem a mão sobre os enfermos, vocês vão curá-los. Ele não disse eu vou curar, ele disse vocês vão curar. Por quê? Porque Jesus sempre colocava os discípulos entre o povo e ele. Nós somos os canais. Nós somos os instrumentos de Deus aqui na terra. E às vezes a gente, por uma falsa humildade, fala, não, eu não faço nada, Deus que faz. Não, mas Deus falou para você fazer, para eu fazer. A obra é dele e eu faço. Deus me dá o que? Autoridade. Para quê? Para expulsar demônio. Quem que expulsa demônio? É Deus? É você. Quem repreende a enfermidade é Deus? Não, é você. Deus dá autoridade para a gente fazer. Eu vou prestar conta com Deus daquilo que Ele me revestiu e eu não fiz. E quando fiz de uma forma equivocada. Eu vou prestar conta. Então Deus dá para a gente aquilo que a gente precisa fazer. Deus coloca a gente entre Deus e Ele e o homem. Somos nós. Nós não podemos nos omitir. Porque o Senhor sempre colocava Jesus entre o povo, entre ele e o povo eram os discípulos, estavam sempre no meio. Senão ele falava assim, não, fica para lá porque eu vou fazer agora, depois eu conto para vocês. Não, o povo, os discípulos estavam sempre entre a ação de Deus e a necessidade do povo. Então coloque isso no seu coração, a necessidade do povo e aquilo que Deus pode fazer. Ele coloca alguém no meio para ser instrumento para Deus fazer. Amém? Então, não ache, a obra é dele, mas quem foi chamado para fazer a obra fomos nós. Mas o Espírito Santo vai fazer. Não, o Espírito Santo não tem obra de fazer, não tem esse ministério de fazer. Ele tem o ministério de convencer, de ensinar, de guiar. Guiar o quê? Você vai guiar alguém para algum lugar, você vai ser o guia. Você está na direção? Não, você que vai dirigir, diz, já vai para cá, e você não for, a responsabilidade é sua, mesmo o Espírito Santo guiando, ou aquele guia que estiver orientando. Você tem um GPS assim, dobra à direita, você dobra à esquerda, você foi guiado, você não obedeceu. Então, a responsabilidade é nossa. É fácil colocar para Deus, colocar para o Espírito Santo. Não, é Ele que vai fazer. Não, Ele não vai fazer. Eu que vou fazer para a glória dEle, me reveste a autoridade para eu fazer. Eu vou prestar conta daquilo que eu vou fazer, eu deixei de fazer. É a igreja.
É a igreja que é responsável para fazermos. O Espírito Santo, ele me reveste. Os meus lábios, o Espírito Santo me ensina aqui, para colocar aqui e liberar aqui. Agora, o que eu libero, eu vou prestar conta daquilo que eu libero. O tribunal é para isso. Porque é muito fácil falar, não, foi o Espírito Santo que falou, não fui eu. Ele não falou nada. Ele me ensinou a falar. Ele ensina você a falar. Ele ensina você a se portar. Ele ensina você a recuar. Ele ensina você a resistir. Ele que ensina, mas a ação é nossa. A ação não é do Espírito Santo, a ação não é de Deus, a ação é nossa. O que Jesus disse para os discípulos? Vós fareis as obras que eu faço e as farão maiores ainda. É a ação do homem. A igreja que tem que agir. A gente joga para Deus, mas Deus não vai fazer. Deus colocou a igreja para ser instrumento aqui de Deus aqui na terra. Eu preciso ter esse entendimento, senão fica um desencargo de consciência. Não, eu não senti no meu coração. Deus não está preocupado com o seu sentimento. Você está preocupado com a sua responsabilidade, com a minha responsabilidade, que é testemunhar. As multidões que vinham até Jesus representam o mundo. A finalidade da estratégia de Jesus visava mostrar aos discípulos como receber a provisão sobrenatural de Deus e transferir para os que precisavam. A gente tem algumas orientações que a gente coloca em prática: a meditação na palavra de Deus, na oração, na comunhão. Às vezes falta a comunhão, às vezes falta o partir do pão em casa. São coisas que a gente às vezes ignora, mas faz parte da estratégia. Havia tudo em comum. E lá em Atos capítulo 2 fala que todos ficaram surpresos com a posição, com a postura da igreja naquela época. E depois que o Espírito Santo encheu, revestiu Pedro, pregou, testemunhou. Foram 2 levas, quase 3.000, quase 5.000, mas por causa da postura da igreja, irmãos. A gente atribui para uma pessoa, não aquilo que a pessoa faz. A pregação, o testemunho, depende de um contexto. A igreja nós precisamos estar participantes, para que Deus possa fazer, realizar. O querer, o efetuar é de Deus, mas eu preciso estar na posição onde Deus vai usar a minha vida, a sua vida. O querer é dele e o efetuar dele também. A provisão de Deus para as multidões era por meio de Jesus, através da instrumentalidade dos discípulos. Isto continua sendo o plano de Deus, é colocar a igreja, agora a igreja como instrumento para a obra de Deus. Eu vou prestar conta daquilo que eu faço, porque a obra não é minha, a obra é dele. Mas ele não me joga assim e só faz. Não, ele me prepara. Eu preciso estar no seminário de Deus. Mas para eu estar no seminário de Deus, eu preciso buscar aprender. Não adianta estar presente e viajando, a mente viajando. Não aprende nada. Ah, mas eu frequentei o culto 10 anos. Mas você viajou 15. Não vai adiantar nada. Eu preciso ser um bom aluno na escola de Deus. A provisão de Deus para as multidões tinha como instrumentalidade os discípulos. Se os discípulos não viessem a fazer
Deus não proveria. A provisão de Deus é através da igreja. Não adianta ficar lamentando, o mundo está perdido. Tá, mas você está onde? Nesse mundo perdido? Sendo instrumento? Aonde nós estamos? No muro da lamentação? O que acontece no mundo é um aviso para a gente. Não é para assustar a gente, é para avisar a gente que eu preciso ter mais cautela, sobriedade, discernimento, que o tempo é mau. A Bíblia está lá registrado que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Por quê? Negligência, inobservância, medo, insegurança. Saiba que a igreja de Cristo é a ferramenta que Deus usa para a conquista de almas, para o seu reino eterno. Deus vai fazer algo, Deus vai salvar, Deus salva, salva, salva. E você está sendo o que para a salvação desses homens, dessas mulheres, dessas famílias? Deus olha assim, vocês não estão fazendo o que eu preciso que vocês façam para eu trazer a provisão da salvação. É muito cômodo eu estar sentado no banco da igreja, na cadeira da igreja, e pedir para Deus salvar. É muito fácil, é muito cômodo. Deus, você espera Deus salvar e Deus está esperando você ser instrumento para Ele salvar. E aí fica na estaca zero. Deus não vai fazer, Deus não vai mandar anjo para fazer o que é nossa responsabilidade. Só atingiremos o alvo principal, o objetivo principal, que é alcançar os corações feridos pelas perdas, pelas decepções, pelas frustrações, pela dor da traição, pela dor da maldade, pela dor do desprezo, se nós tivermos a mesma característica de Jesus, ser estrategistas. Aí você vê, alguém está doente, está acontecendo isso, eu tenho que ser estrategista. Diz, não, mas vamos, o que a gente pode fazer para te ajudar? Mas hoje a gente chega assim, mãozinha do papaizinho pesou. Isso não é estratégia, moça, isso é derrota. É promover a derrota, declarar derrota. Eu não posso julgamento. As pessoas se sentem julgadas. Eu preciso estender a mão. Quando aquela mulher que foi pega no próprio ato adulterando, Jesus não apedrejou, Jesus estendeu a mão para ela. Eu também não te condeno. E nós estamos cheios de pedras. E eu falei, né? Mas com a pedra? Não, mas eu vejo que o Espírito Santo ele tem gemido nesses últimos dias pela negligência da igreja. Não é a igreja vida, é a igreja dele. O povo está acomodado. É como se o céu já estivesse aqui. A presença, o céu desce, mas ele não é aqui que fica. Eu promovo o céu aqui na terra. Mas se eu não fizer nada, eu estou permitindo um inferno na vida das pessoas. Fechamos só algumas estratégias baseadas nas estratégias de Cristo que a igreja deve usar na conquista de almas cansadas e sobrecarregadas pelo pecado. Uma estratégia que é conhecida é a oração.
Outra estratégia, um louvor a Deus. Segunda, a forma como eu vou agir. Terceira, a forma como eu reajo a situações adversas. Terceiro, eu vou testemunhar pela forma como eu falo. Meu timbre de voz diz muita coisa. Eu posso chegar para a irmã Márcia e falar para ela: Márcia, você é uma bênção. E ela diz: glória a Deus. Mas eu posso chegar para ela e usar a mesma palavra e dizer: você é uma bênção. Ela vai se sentir ofendida. Não é o que eu digo, é como eu digo. A estratégia é saber dizer, é saber falar. Porque as pessoas, elas estão ofendidas, elas estão atacadas, atingidas, perseguidas. E aí, como eu apareço como uma luz no fim do túnel, eu vou lá e jogo a pedra em cima. Eu estou abrindo a porta da passagem para ir para o inferno. Vejamos as estratégias que o Senhor usou. Primeira estratégia, a estratégia da evangelização. A evangelização é uma das principais formas de conquistar almas, quando se faz de uma forma estratégica. O evangelismo pessoal, a distribuição de literatura bíblica, que isso não acontece mais, acabou, parece, nunca mais eu vi. A visitação nos hospitais, nos presídios, orfanatos, asilos. Visitar as pessoas que estão enfermas. Eu preciso ter essa estratégia. Eu estou oferecendo para essa pessoa que está sem direção, desanimada, parece que não tem mais saída. Quando eu evangelizo, o evangelho é boas novas. Eu preciso apresentar boas novas. Eu preciso dizer para aquela pessoa: nem tudo está perdido. Você pode ter a sua vida mudada. Estratégia da evangelização. Segunda estratégia, estratégia do aconselhamento espiritual. O aconselhamento espiritual é outra estratégia importante quando ela é usada adequadamente na conquista de almas. Precisamos estar preparados para usar essa estratégia com aqueles que estão precisando de uma orientação que visa abrir os olhos do necessitado, dizendo que há uma saída. Uma pessoa que está sofrendo, que está em crise. A Bíblia fala muito sobre a questão da ansiedade, lançar sobre ele, e a gente não tem lançado. E aí por isso que existem essas crises de ansiedade, que está se alastrando aí para todos os lados. São crises de ansiedade. É como se não estivesse acreditando no que Deus pode fazer, no cuidado de Deus. Mas eu preciso chegar até essa pessoa, porque essas pessoas, quando elas estão em crise de ansiedade, ela não vê saída, ela não vê uma porta, mesmo que ela exista. Fizeram uma experiência com uma menina de ansiedade, com muita ansiedade. Colocaram ela dentro de um quarto para fazer um teste. Deixaram a porta, tinha uma porta, e ela ficou naquele quarto. E disse: daqui a meia hora você tenta sair do seu quarto, desse lugar. E ela passou os 30 minutos, ela começou a ficar com fobia. E, socorro, 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 socorro. E ela estava quase dando quase que ela estava desmaiando. De repente abriram a porta e disse: por que você não procurou essa porta? Ela está só encostada. Pessoa que está em crise de ansiedade não vê porta, não vê saída, não vê nada. Que aí você chega para dizer para ela: há uma porta, é só abrir.
Eu não posso acusá-la. Eu não posso julgá-la. Poderia chegar para essa pessoa, chegar para você, sua tonta, está vendo que a porta está aberta? O que você estava fazendo para essa pessoa? Eu preciso mostrar a porta, mesmo que ela não veja. Quem está em crise não vê nada, não vê saída, não vê porta, não vê nada. Terceira estratégia, o testemunho pessoal. Nosso testemunho de vida diário é outra estratégia de relevante valor na conquista de almas. Porque Jesus foi o que foi aqui na terra, seu testemunho pessoal fazia diferença. Hoje a gente quer ser igual. Jesus fazia questão de ser diferente. Ação, reação, sempre com moderação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Eu preciso ter uma vida com moderação, irmãos. Existe uma propaganda aí de cerveja que fala: beba com moderação. Mas a nossa vida tem que ser uma vida com moderação. Você pode falar, você pode responder, você pode ser, mas seja moderado sempre. Eu preciso ter uma vida com moderação. Observe que Paulo escreveu ao seu filho de formação, que o substituiu depois, Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, autoridade, de amor e de moderação. A capacitação dada por Deus tem por objetivo nos revestir de autoridade, de amor, mas também de moderação. Você está entendendo, irmãos? Essas estratégias, elas não estão longe do nosso alcance. Ah, mas é muito... Não, é você, é o seu dia a dia, é o nosso dia a dia. Quarta estratégia, do serviço social à comunidade. O serviço social é outra estratégia importante na conquista de almas. O serviço social visa suprir as necessidades essenciais de uma pessoa, de uma família, e remete à conquista de almas. Quantas vezes Jesus conquistou as pessoas, ou pela cura, ou pelo estômago? Aí estava lá dando a palestra e disse: o pessoal está com fome, rapaz. Vamos providenciar comida para esse povo. Os discípulos fizeram assim: meu Deus, Senhor, só tem um rapazinho aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Isso aí não é nada para quase 5.000 homens. E o homem come quase na totalidade 2 vezes mais do que uma mulher. Fora as crianças e as mães, haviam quase 5.000 homens. Eu disse: não, apresenta ao Senhor, vamos apresentar ao Senhor, vamos separar esse grupo de 50 e 50. E Deus abençoou, o Senhor abençoou e distribuiu, sobejaram 12 cestos. Aquele povo acomodou, aquele povo acreditou. Não adianta você falar de Jesus e deixar a pessoa morrer de fome. Não adianta você falar de Jesus e deixar aquela pessoa morrer enferma. Jesus foi estratégico na assistência social. Às vezes eu vejo aqui o pessoal trazendo aqui, tá bom, eu preciso assistência social da igreja, de uma igreja. Eu preciso fazer o levantamento das pessoas que precisam. Eu preciso saber por que elas estão assim, nesse estado de necessidade.
Depois que eu souber disso, meu marido está desempregado, não sei o quê, estabelecer um alvo. A igreja vai trazer a cesta básica durante 6 meses. Depois de 6 meses a gente volta para ver como é que está a situação de vocês. Eu preciso ter isso, a igreja precisa ter esse compromisso. É estratégico. Isso é estratégia. As pessoas vão nutrir um sentimento de gratidão com a igreja porque não deixou o filho passar fome, a filha passar uma necessidade. Mas quando eu coloco entrego lá e viro as costas, é desencargo de consciência. Isso na estratégia. Eu preciso criar uma consistência para que a estratégia dê certo. Senão não dá certo. Ela não dá certo. O serviço social visa suprir as necessidades essenciais de uma pessoa, de uma família. É bem relevante na distribuição de cestas básicas, de roupas, mas é uma coisa comprometida, compromissada. Não desencargo pessoal, desencargo de consciência. E a quinta utilização, que Jesus não tinha, e hoje nós temos, que é a utilização das mídias sociais. A utilização de mídias sociais é outra estratégia bem importante na conquista de almas. Saiba que através das mídias que muitas pessoas têm sido alcançadas com o evangelho da reflexão, do confronto bíblico. E através dessa confrontação bíblica, o objetivo de conduzir essas pessoas a Cristo é alcançado. Nunca devemos usar as mídias para criticar, insinuar, julgar ou expor as dificuldades da maneira geral. Aí você vai lá, aí tem um pastor falando do outro, aí tem o outro julgando o outro. Eu pergunto, se você não fosse evangélico, se você não fosse crente, você fosse até as mídias sociais e você só ouvia críticas, julgamento, você se atreveria a vir para a igreja? Eu preciso usar a mídia social como uma anunciação do evangelho. A utilização estratégica visa despertar o interesse das pessoas, ajudando-as a refletir sobre a fé, sobre Cristo. Saiba que o nosso Deus é um Deus de estratégias em todas as esferas bíblicas. Quando Jesus estava sentado à mesa junto com os discípulos, estrategicamente ele pegou a toalha, pegou a água, botou naquela vasilha e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus estava dizendo, mesmo ele sendo o Salvador, ele veio para servir. Mesmo você e eu sendo servos de Deus, filhos de Deus, mas nós estamos aqui para servir. Temos capacidade para lavar os pés das pessoas, ou seja, assistenciar, testemunhar, ser exemplo, ser referência. Jesus foi referência quando ele lavou os pés dos discípulos. Demonstrou estrategicamente que ele era Salvador, seria o Salvador, ainda não era, mas ele estava ali para fazer a diferença. Eu pergunto, você tem feito diferença no reino de Deus? Eu tenho feito diferença no reino de Deus? A cidade de Jericó, uma das estratégias de Deus aqui no Antigo Testamento. Os habitantes de Jericó, eles estavam aterrorizados com a chegada
dos israelitas. Deus disse para Josué, disse: Jericó já é de vocês. Agora, vocês têm que obedecer às minhas estratégias. Ei, olha só, Deus estabeleceu a sua estratégia para a conquista de Jericó, mesmo ele já dizendo que Jericó já era deles. Em Josué capítulo 6 fala assim, versículo 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Estratégia. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas na 7ª vez. E será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido delas, todo o povo gritará com um grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Eu preciso, Igreja de Cristo, nós precisamos usar a estratégia. Falar na hora certa, gritar na hora certa, porque os muros estão aí. Jericó está armado, cercado. Não adianta gritar fora da hora, fora de hora, fora do momento. Deus disse para Jericó que eles ficassem uma vez por dia, rodear a terra, uma vez, a cidade. E aqueles homens que estavam com as trombetas tocavam, e todo dia eles iam à frente, e o povo silenciosamente, durante 6 dias. No 7º dia eles rodaram Jericó 6 vezes, sem dar uma palavra, somente o som das trombetas. Na 7ª volta, já havia uma estratégia. Quando eles tocarem bem de uma forma diferente, alongada, diferente dos outros 6 dias, diferente das 6 voltas anteriores, quando eles alongassem a trombeta, o povo começa a gritar. Quando isso aconteceu, o povo gritou, todos os muros desceram, toda a cidade ficou exposta, porque desceram os muros e eles entraram. Não entraremos na Jericó de hoje, se nós não tivermos uma postura estratégica, porque os muros estão levantados, você não consegue entrar, você não consegue penetrar no coração dessas pessoas que estão com os muros da sua vida cercados, tem medo de você, tem medo de crente, não gosta de crente, se distancia do crente. Então eu tenho que ter uma postura estratégica para que aqueles muros sejam derribados. E essa trombeta é o que? É a sua forma de testemunhar, a sua forma de agir, de reagir. As pessoas vão descer, os muros vão descer, e esse coração estará aberto, estará acessível à sua palavra e aquilo que Deus colocou para você fazer. Estratégia, gente. Estratégia. Você fala assim, mas vamos falar. Não. O Senhor é a nossa proteção. O diabo também protege os dele. Não é uma coisa fácil. Por isso eu preciso ter estratégia. Para cuidar de filho tem que ter estratégia. Para conduzir um casamento tem que ter estratégia. Para você ser bem sucedido no seu trabalho tem que ter estratégias. Se você estiver estudando, você tem que ser estratégico para você conseguir aquilo que você almeja. Precisa ter a estratégia. Mas essa estratégia, ela é revestida da autoridade que Deus dá. Poder, força e moderação. A igreja, ela avança. Nós estamos ignorando os muros. Nós estamos ignorando os muros. Depois teve um segundo episódio que foi a terra de Ai, ou Ai.
foi desprezado por Jericó, por Josué, que não orou ao Senhor, disse: não, aquilo ali é fácil. E colocou só 3.000 homens para atacar a cidade de Ai, e foram envergonhados, e voltaram cabisbaixos, sofreram a derrota. Não subestime cada batalha da sua vida. Não subestime. Peça sempre a estratégia da parte de Deus. Não haja por sua força ou pela sua intuição como pessoa. Peça sempre a orientação de Deus, porque senão a gente fracassa, a gente sofre a derrota. Eu preciso ser estratégico. Eu preciso ter temor de Deus. Eu preciso ter autoridade de Deus. O apóstolo Paulo, para a gente fechar, nos deixou uma profunda reflexão voltada para a necessidade urgente da conquista de almas. Ele, escrevendo ao povo de Roma, capítulo 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Deus quer abençoar os seus pés, os meus pés, para que eu possa testemunhar a minha vida, o meu testemunho, a minha forma de ser, a minha forma de reagir, possa ser uma anunciação do Evangelho. Que as pessoas cheguem para você e dizem assim: mas como você pode ser uma pessoa tão tranquila, com tanta coisa, com tanto problema que você está enfrentando? Eu estou fazendo a anunciação do Evangelho. Eu estou mostrando para essa pessoa que Deus é Deus em qualquer situação que eu esteja vivendo. A minha vida está sob o cuidado dele. Eu preciso anunciar. Mas aqui ele disse assim: e como invocarão aquele que não creram? E como crerão se de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nunca se esqueça de que eu e você fazemos parte do plano estratégico na conquista de almas para o seu reino. Quando nós estamos aqui, vindo aqui pela manhã para tomar a Santa Ceia ou para a escola dominical, seja lá em qual situação que nós estivermos, em qual culto que vai estar, se é culto de Santa Ceia, se é uma escola dominical, mas a forma como eu saio da minha casa de manhã, que eu venho, seja a pé, seja de carro, seja de bicicleta, seja de moto, as pessoas, elas olham para você e dizem: o que eles fazem na igreja todo dia, de manhã e de noite? Você e eu, nessa forma da gente ser, a responsabilidade nossa é um testemunho. Você, uma hora dessa, você é indagado se já não foi. Mas por que você vai sempre na igreja de manhã e de noite? No mesmo dia, no domingo? Você vai dizer assim: eu conheci um homem que pagou o preço por mim, e eu quero estar perto dele, eu quero conhecê-lo cada vez mais, porque ele me fez e tem me feito muito bem. Ele é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Mas eu preciso testemunhar. Eu preciso ter estratégia. Não seja um agente secreto de Deus. Ninguém sabe que você é crente. Você é crente? Não sabia não. Não. Você não precisa ser agente secreto de ninguém. Deus não chamou você a ser agente secreto. Deus chamou para você ser luz, para brilhar na escuridão. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas ações e reações. Cuidado seus sentimentos.
Cuidado com o seu coração, porque Deus é poderoso. Fomos chamados para saquear o inferno e povoar o céu. Foi o Senhor quem nos escolheu. Você não está aqui porque você quis, Ele te escolheu. Não fostes vós que me escolhestes a mim, diz o Senhor, mas eu escolhi a vós. Então você está aqui, eu estou aqui como escolhido dele. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. E a igreja diga: amém.